Olá a todos, meu nome é Camila Amaral e hoje eu e o meu grupo iremos apresentar sobre o tema de inquérito policial. O meu grupo é formado por Clara Vilas Boas, Adilson Francischini e Matheus Andrade. Nós somos alunos da disciplina de Processo Penal 1, lecionada pelo professor Oséias Correia Lopes Filho. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo previsto no artigo 4º do Código de Processo Penal. Ele é conduzido pela Polícia Judiciária, que tem como objetivo investigar infrações penais e identificar os culpados. Ele não tem um caráter acusatório, mas sim preparatório. Normalmente, o inquérito é instaurado quando há uma denúncia ou quando a Polícia Judiciária toma conhecimento de algum crime. Entretanto, há exceções. Por exemplo, no caso de ação penal pública, que depende de representação. Nesse caso, a instauração do inquérito policial dependerá da representação da vítima ou de seu representante legal, conforme previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 4º do Código de Processo Penal. Quanto à natureza jurídica, o inquérito é um procedimento pré-processual e administrativo. Ele é uma fase anterior à propositura da ação penal. A polícia no Brasil se divide em duas categorias. A polícia militar, que faz parte da polícia administrativa, que tem um caráter ostensivo e preventivo, e a polícia judiciária, que tem como objetivo a investigação de crimes. Dela fazem parte a Polícia Civil e a Polícia Federal. Essas instituições são presididas por delegados de carreira que devem auxiliar tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público. De acordo com Aury Lopes Júnior, o inquérito policial é o processo de procurar informações sobre algo. Vale destacar que no Brasil, o juiz não faz parte das investigações criminais. Ele é uma figura garantidora, responsável por controlar a legalidade das prisões e autorizar medidas como busca e apreensão, interceptações telefônicas, entre outros. O juiz deve ser o mais imparcial possível, já que no Brasil não existe a figura do juiz instrutor. Em 2023, é válido lembrar que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a figura do juiz de garantias, que tem como competência proteger o direito dos indiciados e assegurar a legalidade do inquérito policial. Esse juiz será diferente daquele que julgará o processo, caso a denúncia seja recebida. O inquérito se concentra nos fatos indicados na notícia-crime ou naqueles descobertos pela polícia durante a investigação. Entretanto, o inquérito ele não é obrigatório. O Ministério Público pode propor, por exemplo, a ação penal sem a necessidade da instauração de um inquérito policial, caso ele julgue já ter provas suficientes para isso. É importante recordar que para a propositura do inquérito só é necessário a mera possibilidade de que tenha ocorrido algum delito. Já o indício de autoria não se faz necessário no início das investigações. Quanto aos prazos, o inquérito policial é um procedimento célere, cujos prazos estão previstos no artigo 10º do Código de Processo Penal. Assim, caso o indiciado esteja preso, o inquérito deverá ser encerrado em até 10 dias. Agora, caso o indiciado esteja solto, o inquérito policial poderá ser encerrado em até 30 dias. Após isso, o delegado deverá redigir um relatório final e o encaminhar a um juiz. O magistrado, então, abrirá vistas para o Ministério Público, que poderá oferecer denúncia, solicitar diligências ou arquivar o caso. Vamos falar um pouco agora sobre as características do inquérito policial.
Nós vamos apresentar no total 9 características e eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Bem, a primeira é que o inquérito policial ele é escrito. O artigo 9º do Código de Processo Penal, ele diz que todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Apesar do que diz esse artigo, ele utiliza o termo datilografado, é importante lembrar que o artigo 405, parágrafo 1º, também do Código de Processo Penal, ele permite o uso de meios audiovisuais no inquérito. Então, não se restringe mais apenas ao que diz o artigo 9º. O inquérito policial ele também é inquisitivo. O inquérito ele é uma peça informativa, ou seja, ele colhe informações, não provas. Então, nesse caso, o contraditório e a ampla defesa não são aplicáveis. E é isso que impõe essa característica inquisitorial ao inquérito policial. O inquérito ele também é entendido como dispensável, e isso porque ele é uma peça instrumental e o próprio Código de Processo Penal atesta nos artigos 39, parágrafo 5º e 46, parágrafo 1º, essa dispensabilidade, já que o Ministério Público pode atuar sem estar instruído por um inquérito policial. Ele é oficial. O inquérito ele é presidido pelo delegado de polícia, civil ou federal, como está previsto na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 e também no parágrafo 4º. O inquérito é sigiloso, isso está previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal, e apesar de no ordenamento jurídico brasileiro a regra ser da publicidade processual, existem algumas ressalvas quanto a essa regra que também estão previstas na Constituição, sendo elas, por exemplo, quando há interesse social nesse sigilo, ou também quando o sigilo é necessário para a segurança tanto da própria sociedade quanto também do Estado. É possível encontrar, falando sobre o sigilo do inquérito, no artigo 5º, nos incisos 33 e 60, e no artigo 93, no inciso 9º. Bem, apesar da garantia do sigilo do inquérito policial, a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, ela garante que a defesa daquele que tenha sido mencionado no inquérito tem acesso a ele. O inquérito ele também é oficioso, ou seja, o conhecimento de uma notícia crime que é cabível em uma ação penal pública incondicionada obriga a autoridade policial a agir de ofício. Essa característica do inquérito ela se encontra no próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 5º. O inquérito ele também é discricionário, o que permite que uma autoridade policial possa agir dentro de uma margem ampla, desde que dentro dos limites da lei. A discricionariedade está prevista no artigo 14 do CPP, que diz que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. É importante lembrar que algumas diligências da investigação dependem de uma prévia autorização judicial, como, por exemplo, a própria quebra de sigilo mencionada anteriormente. O inquérito ele é indisponível, segundo o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 17, que diz que a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. O arquivamento dos autos, então, ele só é possível, ele fica dependente da ordem do promotor natural. Quanto à indisponibilidade, também existe no artigo 28 do Código de Processo Penal uma controvérsia que estava em julgamento no STF e, portanto, teve a sua eficácia suspensa. Foi atribuído a esse artigo a interpretação conforme o caput, que foi alterado pela Lei número 13.964 de 2019, que também é conhecida como o pacote anticrime. O artigo 28 do Código, a partir do entendimento do Supremo,
afirma que ordenar o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá a sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministral, quando houver para fins de homologação na forma da lei. Assim, então, ficou a critério do Ministério Público encaminhar os autos ao Procurador-Geral. Por fim, o inquérito policial ele é temporário. Esse é um direito fundamental, está presente no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 78, que assenta o direito à razoável duração do processo. Agora nós vamos falar um pouco sobre os principais sujeitos do inquérito policial. Em primeiro lugar, nós temos a figura do delegado de polícia. É um cargo que possui autoridade limitada ao território da sua circunscrição, além de ser um cargo privativo do bacharel em direito. O delegado, em regra, é quem preside o inquérito policial, mas existem exceções em que outras autoridades administrativas podem presidir o inquérito, como, por exemplo, nos inquéritos policiais militares, nas CPIs, que são as comissões parlamentares de inquéritos, e nos crimes cometidos nas dependências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com a instauração do inquérito, o delegado ele realiza algumas diligências investigativas que podem ser apreensão de objetos, requerimento de exames e perícia, realização da oitiva de testemunhas ou até a prisão preventiva, dependendo do caso. Essas diligências investigativas são parte da apuração do caso pelo delegado. Tem também a figura do escrivão, que é outra autoridade policial que vai realizar atividades relacionadas com a investigação das infrações penais, e o escrivão cumpre ordens emanadas pelo delegado, executa trabalhos cartorários das unidades policiais, entre também algumas outras funções. O próximo é o juiz de direito, que é uma figura que atua de forma subsidiária ao inquérito policial. E por que o juiz atua subsidiário ao inquérito? Porque é importante o juiz ficar afastado do inquérito para que ele não se contamine com os elementos da investigação e mantenha a imparcialidade. Ainda assim, ele vai atuar no inquérito quando for se tratar de medidas que restringam algum direito fundamental, como interceptação telefônica, busca e apreensão ou prisão preventiva, já que esse tipo de medida só pode acontecer com a autorização judicial. Outra figura importante de mencionar é o juiz de garantias, que foi estabelecido pela Lei 13.964 de 2019, como já mencionada, a Lei do Pacote Anticrimes. E o juiz de garantia foi pensado principalmente com a ideia de evitar que o mesmo juiz, que o mesmo magistrado que participou da fase de inquérito participe também do julgamento, a fim de preservar a imparcialidade. O juiz de garantias, então, ele participaria apenas durante o inquérito policial. Tem também a figura do indiciado, que é aquele que foi apontado pelo inquérito policial como o autor do ilícito penal. O delegado de polícia vai ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e juntar aos autos a folha de antecedentes do indiciado. O indiciado ele pode optar pelo requerimento de diligências, mas ele não tem o dever de colaborar com o processo. É importante lembrar que se o indiciado for menor de idade, vai ser nomeado para ele um curador. O Ministério Público também está presente e ele é o titular da ação penal pública. É ele que fica responsável por analisar o inquérito e decidir se há elementos suficientes para oferecer uma denúncia à justiça. O MP também fiscaliza a atuação da polícia e pode requerer todas as diligências que achar necessárias. Tem a figura do advogado, que tem acesso aos autos do inquérito policial, além de também poder estar presente durante a produção de prova contra o seu cliente, seja ele o próprio indiciado ou a testemunha. A testemunha também é um sujeito do inquérito policial, é ela que vai declarar o que sabe sobre determinado fato
diante de alguma autoridade. Em regra, qualquer pessoa pode ser testemunha, sendo que ela tem a obrigação de dizer a verdade sobre o que souber ou o que for perguntado, estando sujeita a responder pelo crime de falso testemunho. O comparecimento da testemunha no fórum também é obrigatório, e a sua falta sem justificativa pode levar à sua condução forçada, além de responder pelo crime de desobediência. Por último, tem a figura dos peritos. Os peritos são policiais científicos que analisam os vestígios das condutas que estão sob investigação do Estado e são responsáveis pela confecção dos laudos periciais, dos quais são apresentados as provas materiais do fato. Bom, vamos comentar um pouco acerca da natureza jurídica do inquérito policial. Primeiro de tudo, eu preciso dizer que os doutrinadores, Aury Lopes, Guilherme Dezen, e outros, vão dizer que o inquérito policial é uma das formas de investigação preliminar. Tá? O próprio Guilherme Dezen, ele vai falar de 3 naturezas jurídicas, 3 abordagens para a natureza jurídica do inquérito policial. A primeira, que é majoritária aqui no Brasil, trata um inquérito policial como se fosse um procedimento administrativo. Ele também cita uma segunda posição, que vê o inquérito policial como se fosse um processo. E dentro dessa ótica, como um processo, o inquérito policial teria que observar as garantias constitucionais que estão previstas lá no artigo 5º, inciso 55, que dizem respeito ao contraditório e à ampla defesa. O Guilherme Dezen, ele também fala de uma terceira posição, que diz que o inquérito não é nem processo, porque ali não contempla uma relação jurídica processual, e também não é procedimento, pois não se estabelece ali uma sequência de atos pré-definidos. Todavia, é preciso destacar que no Brasil, majoritariamente, tem-se o entendimento de que o inquérito policial é um procedimento administrativo, tá? E, portanto, nessa condição, faz parte de uma fase preliminar, de uma fase pré-processual. E aí, quem teria, digamos, a responsabilidade de instituir e desenvolver o inquérito policial? Aí chegamos numa questão bem importante que diz respeito à autoridade policial. A autoridade policial é que tem a responsabilidade de promover o inquérito policial. É o delegado de polícia. E aí temos a Lei 12.830, que é a lei de investigação criminal, ou para alguns a lei do delegado, que estabelece alguns elementos importantes que vale a pena comentar. É uma lei bem pequena, uma lei que tem 4 artigos, que foi aprovada ali em 2003, mas que diz muito acerca de um elemento fundamental para o processo, que diz respeito ao indiciamento. Tá? Essa lei, ela estabelece o seguinte, cabe ao delegado, assim está escrito na lei, na qualidade de autoridade policial, a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial. E aí, dentro dessa condição, o delegado de polícia, a autoridade policial, tem a responsabilidade de requerer perícia, informações, documentos e dados que impliquem a necessidade de você apurar os fatos, visando sempre as questões de autoria, materialidade e circunstâncias do cometimento do crime. Tá? E aí, dentro dessa lei, o elemento fundamental está ali no parágrafo 6º, do artigo 2º da lei, que diz respeito ao indiciamento. Tá? E aí está escrito dessa maneira lá: o indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoridade, materialidade e suas circunstâncias. Veja, o indiciamento, por si só o termo, já permite a gente
entender razoavelmente com uma certa facilidade, né, o significado desse instituto jurídico, né? Indiciar é apresentar indícios, certo? Né? Então o inquérito policial não é uma peça de acusação propriamente, a priori, né? É só uma peça que vai promover, garantir o desenvolvimento do processo e da investigação, mas não é necessariamente um ato de acusação, tá? O próprio Aury Lopes, quando ele vai comentar o parágrafo 6º, ele diz assim, olha, esse parágrafo 6º reflete uma postura um pouco mais cuidadosa, visto que a análise técnico-jurídica do fato afastará os casos de indiciamento em situações, por exemplo, em que o fato é atípico, tá? Ou quando já se operou a prescrição. Isso aqui é importante, né? E diz ainda o Aury, mais ainda, né? Agora o delegado possui o encargo legal de fundamentar de forma coerente o ato de indiciamento, mostrando as provas e circunstâncias que apontam para a comprovação da materialidade e da provável autoria. Veja, é importante entender que o inquérito policial ele não é feito de qualquer maneira, não se alcança o indiciamento de qualquer maneira. O inquérito policial tem que respeitar a legalidade, tem que respeitar preceitos constitucionais fundamentais. E quem que observa isso? Ou quem deveria observar isso, né? A legalidade da investigação, do inquérito policial. Aí entramos no papel do juiz de garantias, né? O juiz das garantias, melhor dizendo. Enfim. E o que é o juiz das garantias? Primeiro, a gente tem que dizer que o inquérito policial é uma espécie do gênero investigação preliminar. Tudo bem? Então você vai ter um juiz da investigação, que é o juiz das garantias, e um outro juiz da instrução e do julgamento. Certo? Então o juiz que cuida da investigação, que é o juiz das garantias, vai observar a legalidade do inquérito policial, vai verificar as diligências que estão sendo requeridas, que estão sendo demandadas, vai autorizar essas diligências. Esse é o juiz das garantias, né? O juiz da investigação. E um outro juiz, é o juiz do processo propriamente, é aquele que julga, né? O estabelecimento... Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus e eu estarei prosseguindo com o nosso trabalho, falando do processo de instauração e conclusão do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento policial administrativo previsto nos artigos 4º ao 23º do Código de Processo Penal, como fundamental procedimento investigativo da Polícia Judiciária Brasileira. A sua instauração ocorre quando se chega a notícia de um crime à devida autoridade policial, que deverá analisar se aquele fato é típico ou não. No momento que é tipificado como crime no sentido amplo, incluindo as contravenções penais, que será instaurado o inquérito policial. Logo, essa instauração pode ser feita de algumas maneiras. Por portaria, que é o ato do delegado resumir o fato ocorrido e o define como instauração após a investigação, segundo o artigo 5º, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Pode ocorrer também pelo auto de prisão em flagrante delito, onde a pessoa é capturada em situações previstas nos artigos 312 e 303 do Código de Processo Penal e é conduzida à delegacia. Então, o delegado deverá analisar os fatos, verificar a presença da situação flagrancial, lavrar o auto de prisão em flagrante e então será iniciado o inquérito. Outro modo em que pode ocorrer a instauração é por requisição do juiz ou Ministério Público. A notícia de um crime ocorrido chegou ao juiz ou a promotor público. Porém, como a função de investigar é da Polícia Judiciária, estes então deverão requisitar que se instaure um inquérito para a apuração dos fatos. Portanto, a requisição do juiz ou Ministério Público age como o início do inquérito policial. O inquérito pode se iniciar também a requerimento do ofendido ou representante. É interesse da vítima que o criminoso seja responsabilizado. Logo, ela pode pedir que ele seja instaurado. É importante apontar que quando se trata de ação penal privada, o principal interesse é da vítima, necessitando da sua vontade para dar procedimento. Já nas ações penais públicas, o interesse é do Estado de reprimir a conduta criminosa. Existe, porém, como se fosse um meio termo entre as duas, sendo a ação penal pública condicionada, que possui interesse particular e público. Então, o privado precisa provocar a ação pública para que seja instaurado o inquérito. O delegado
pode recusar a instauração do inquérito em qualquer uma das formas ditas acima, desde que fundamente que não é um fato criminal. Após a instauração do inquérito policial, ocorrerão as diligências policiais. O delegado tem discricionariedade para ver, de acordo com o fato concreto, quais serão essas diligências. As diligências são investigações policiais detalhadas realizadas pelas autoridades policiais ou seus agentes para esclarecer questões e reaver crimes. Estão listados nos artigos 6º e 7º do Código de Processo Penal. Quando, após as suas investigações, ele se vê convencido de um possível autor, ele então o indiciaria. O indiciamento, por sua vez, nada mais é do que o apontamento de um indivíduo como possível autor de um crime. No indiciamento, o inquérito policial caminha para sua conclusão através do relatório final, onde o delegado deve explicar todo o ocorrido até o momento e chegar a uma conclusão. Existe prazo para que ele seja terminado, sendo de 10 dias caso o suspeito esteja preso e 30 caso esteja solto, sendo este agora prorrogável. Desde o pacote anticrime, há uma modificação que dita no artigo 3b a prorrogação de prazo para investigados presos por mais de 15 dias apenas uma vez. Pode-se concluir também por falta de atribuição da autoridade, por fiança, como dito no artigo 322 do Código Penal, ou por insanidade mental. Após tudo isso, pode-se ocorrer também o trancamento caso manifestada a tipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva de culpabilidade e quando não houver justa causa para a tramitação do inquérito policial. Falarei agora sobre os processos de arquivamento e desarquivamento do inquérito policial. Estes dois tiveram alterações desde o pacote anticrime. Antes, segundo o artigo 28 do Código de Processo Penal, caso o magistrado discordasse do arquivamento, os autos seriam remetidos ao procurador-geral. Contudo, isso violaria a imparcialidade e, assim, o próprio sistema acusatório. Caso o juiz decida prosseguir com o arquivamento, a vítima poderá se manifestar sobre, como dito no artigo 28, parágrafo 1º do pacote anticrime. A vítima deve ser notificada e, se não concordarem, poderão, em 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria. O controle sobre o arquivamento ainda recai sobre o juiz, por decisão da STF. Os autos serão remetidos à instância de revisão ministerial se o juiz discordar do arquivamento ou se a vítima discordar também. Outro ponto importante a mencionar é que a autoridade policial não pode arquivar o inquérito de ofício e deverá seguir devidamente com o processo legal. O juiz também não pode arquivar de ofício exatamente pelo mesmo motivo. Finalmente, temos o processo de desarquivamento do inquérito policial. Segundo a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, o inquérito policial só pode ser desarquivado caso sejam apresentadas novas provas à autoridade policial, lembrando, é claro, do tempo de prescrição do suposto crime cometido. Após o inquérito policial ser arquivado, geralmente quando não há provas suficientes para denunciar, ele fica em estado de arquivamento nos modos citados acima. Somente quando são apresentados novos elementos que indiquem a necessidade de reinvestigar que o Ministério Público pode pedir o desarquivamento à Justiça, que deverá decidir ou não sobre a reabertura do caso.